Oiê, bem-vindos ao Pauta Aberta, um podcast para a gente falar sobre vida, carreira maternidade e o que mais der na telha. Eu sou Marcela, sou mãe de 3, empresária, pisciana, apaixonada pela vida e que adora falar. Eu sou Roberta, mãe de 2, casada, psicóloga, diretora de ensino do Colégio Evolução e uma super tagarela. E quando 2 tagarelas se juntam, vocês já sabem no que é que dá. O que é que acontece? Pessoal, hoje a gente está com uma convidada ilustríssima para falar sobre liderança feminina. Vinha conversando com a Roberta agora, eu estava muito ansiosa por esse tema. É um tema que eu tenho, assim, fascínio. E a gente trouxe uma pessoa que está representando bem a nossa classe. A gente trouxe aqui Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda ao Pauta Aberta. Você foi uma convidada muito esperada. Já tínhamos entrado em contato, né, em julho para a gente dar uma conversada sobre isso, porque esse tema é um tema que gera fascínio, que gera inspiração, e a gente não tinha como pensar em outra pessoa que não fosse você. Obrigada. Fica à vontade. Muito feliz pelo convite. Amanda Cavalcante Queiroga, né, te apresentar toda. Amanda Cavalcante Queiroga é empresária, mãe, diretora administrativa financeira da empresa Frutas Doce e Mel, uma empresa de grande destaque do agro, né? Isso, Amanda. Sim. Fala aí um pouquinho pra gente, se apresenta, fala um pouco sobre você. Eu sou advogada por formação. Inicialmente, minha ideia não era trabalhar na empresa da minha família. Na verdade, não era uma coisa que eu sonhei na minha adolescência. Então, quando eu fui estudar, acabei indo por outros caminhos. Estudei direito, me formei. E quando eu me formei, eu já estava casada, eu fui estagiar no negócio da minha família. Pedi ao meu pai, disse, abre um estágio para mim. E nesse estágio eu fiquei até hoje, isso já fazem 11 anos, eu acho, ou 12. E do estágio foi ficando, e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, eu realmente me encontrei. É um lugar que eu me sinto pertencente, eu sou muito apaixonada por lidar com pessoas. E foi nesse universo que eu me encontrei, eu acabo que eu lidero toda a parte administrativa e financeira da empresa, que envolve todo o back-office para fazer a empresa acontecer, mas esse universo de liderança, de lidar com pessoas, é realmente o que me inspira hoje, é o que eu estou sempre buscando, tá me atualizando. Foi o que encantou, de fato, que encheu os olhos pra gente levantar todo dia para trabalhar. Exatamente. Amanda, conta pra mim, em que momento porque tu era muito jovem, há 11 anos atrás, tu tinha... Era muito nova. 21 anos. 21 anos. Em que momento tu dissesse assim, fosse ficando, em que momento tu dissesse assim, aqui é o meu lugar? Não quero saber de direito. Não quero saber do direito mais. Conta assim, tipo, acho que agora eu me encontrei, agora eu tô... Né, quando a gente fica com sangue nos olhos para trabalhar, porque tem uma fase ali, né, quando a gente se encontra, que me conta um pouquinho desse teu lugar. Eu vou falar um pouquinho antes. Quando eu fui fazer vestibular, eu cursei administração e direito. Eu fazia um de manhã e um à noite. Eu não pensava em trabalhar na empresa da família, porque para mim o agronegócio era uma coisa muito distante. Eu tinha uma imagem do agronegócio, que era viver lá no campo, na fazenda, e isso não era o que eu almejava. Então, eu fiz administração, depois o direito me envolveu muito e eu tranquei a administração. Continuei só direito. No final do curso de direito, no 9º período, você já pode fazer a prova da OAB. Sim. E aí eu fiz e passei. Eu disse, cara, e agora? O que é que eu faço? Não era uma coisa mais que eu almejava, sabe? Trabalhar naquele ramo jurídico. Eu ia estagiar no fórum, eu não gostava. A advocacia também não era... Eu perdi o gosto, não me identifiquei. Eu gostava do curso, eu gostava da teoria. Mas eu não me identifiquei com a prática. E aí, eu já casada, passei no OAB, disse, vou fazer alguma coisa. Eu não ia ficar sem fazer nada, pedi para estagiar. Quando eu comecei a estagiar, era na fazenda. A fazenda da gente fica em Mamanguape, é longe. Fica uns 80 quilômetros, eu acho, de distância da minha casa. Distância é grande. É longe. E eu entrei no departamento financeiro inicialmente. Aí, veja só, eu ia para a fazenda mesmo, com roupa de advogada, que era o que eu tinha, era a minha referência, era roupa de estagiário fora, eu ia de palitozinho. Chegava lá bem novinha e fui estagiário financeiro. Financeiro, eu acho que em qualquer empresa é um dos departamentos mais delicados, concorda? Sim, com certeza. É muito burocrático, eu nunca tinha visto aquilo na vida. Eu confesso que eu não gostei de imediato, eu disse, vim só passar as férias aqui, depois eu vou voltar para o meu curso e vou ver o que é que dá na telha, o que é que eu faço. E aí, um mês depois que eu entrei para estagiar, a gerente financeira foi demitida. E na época, não tinha quem assumisse. Aí, meu pai me chamou e disse, Amanda, você tá aqui, fica. Vamos ver o que é que dá, eu preciso da sua ajuda nesse contexto, que eu preciso contratar outra pessoa, ver o que é que faz.
E eu fiquei, gente, eu me lembro que eu fiquei tão estressada na época que eu adquiri uma alergia na pele. Olha, eu fiquei num momento tão confuso da minha vida profissional, porque eram coisas E tudo foi muito rápido, né? muito Então, assim, rápido. você chegou para um estágio, rapidamente já teve Foi. que assumir aquele Eu acho que departamento. foi. E ao mesmo tempo você tinha responsabilidade por ser a empresa da família, também você não podia Isso. dizer pro seu pai, não. Não, vou embora. Vou Porque embora. o Na pessoal época- tem uma ideia, a gente também, né, de uma empresa familiar, o pessoal tem uma ideia que, não, porque a empresa familiar é mais, claro, tem a facilidade, né, das portas abertas, Sim. tudo isso aí não tem como a gente negar, mas a responsabilidade É é muito grande. muito grande. É. Não é porque minha mãe é a dona, minha mãe é minha não. chefe, que a minha responsabilidade vai ser menor, pelo Maior. contrário. É. Exatamente. E as pessoas têm uma ideia de empresa familiar que ela não tem processos importantes. Em que sentido? Por exemplo, quando o pai de Amanda chega para ela e dá essa responsabilidade para ela, ela precisava compreender todos os processos que estavam acontecendo. Então, ele deu um voto de confiança sobre esses processos e disse assim, tô confiando na tua capacidade para tu gerir aquilo dali. E já era Isso. uma empresa muito grande, né? Há 11 Já anos. era uma empresa grande e era um contexto realmente. Eu precisei estudar sobre aquilo. Eu não Sim. tinha uma base. Eu comecei o curso de administração, mas não me deu base para aquele momento ali. Eu não sabia. Eu tive que aprender sobre conciliação contábil. Veja, em direito, isso era uma coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar. Então, foi um momento bem complicado na minha época profissional, mas que hoje eu vejo que me trouxe aqui. Entendi. Depois disso, eu comecei a me envolver em outros setores e comecei realmente a me identificar com o negócio. A empresa cresceu bastante, a gente se profissionalizou. Eu acho que um grupo familiar, ele tem que buscar cada vez mais a profissionalização, porque senão se perde, se mistura muito. Acho que vocês também têm um negócio familiar, né? Isso. E aí, a gente tem que manter os almoços de domingo leves. Nossa. Eu acho que a gente pode abrir uma pauta só para os almoços de domingo. Mas acho que a gente Pois deu uma é. evoluída, porque antigamente, final de semana, a gente só falava de trabalho. Pois é, essa é uma regra que a gente tem. A gente tenta. Não Não vai dizer falar que é de 100%, negócios, mas Mas a gente, pelo menos, não fala de problemas. Às vezes acontecem Boa, situações do trabalho que a gente quer mencionar ali no almoço e domingo da gente, mas não são problemas. Uhum. Porque senão a gente acaba se perdendo mesmo. Isso, A verdade. gente passou por isso já É. também, e foi a regra, a gente criou também essa regra. Gente, pelo amor de Deus, senão a gente só vai viver o trabalho. É. 24 horas. E a por gente é dia. muito junto. Eu sou vizinha do meu irmão, de um dos meus irmãos, vizinha de porta. Então, realmente, se a gente não tem isso muito bem definido, pois é. Roberta e Gabi, Eu e que é outra Gabriela. irmã da gente, moram no mesmo prédio Pois também, é. a mesma coisa. A mesma situação. E final de semana a gente acaba consumindo, porque o trabalho não sai da gente, né? A gente leva o trabalho para casa. Isso. E a gente sai ruminando, tendo algumas ideias, dormindo o problema para poder acordar com o problema. E às vezes você tem um insight, você vai no grupo, mas assim, no almoço, assim, quando a gente chega para se reunir e que você fica assim, se coçando para falar, mas é importante, porque senão a gente não desvincula do problema, né? Hoje mesmo eu cometi uma gafe que eu só me percebi depois. Meu irmão tá viajando, tá de férias, mas não se desliga. E mandou mensagem pra mim ontem à noite. E eu já tava dormindo quando ele mandou. Aí hoje eu respondi, era acho que 5h40 da manhã. Falando de trabalho, eu disse, cara, não devia ter falado essa hora, né? Isso não é a hora de começar não era a falar a hora, de trabalho. pois é. Mas acontece, a gente vai... Isso. Tem prós e contras. Ô, Amanda, quando os meninos, quando você começou na empresa, os meninos já estavam? Já, eles são mais velhos que eu. Tá. Rodrigo tem 5 anos a mais que eu. 5 anos de idade, não de empresa ele tem mais. E Roberto Júnior, 8. E eles começaram na empresa mais novos do que eu. Quando meus irmãos começaram a trabalhar, eles começaram antes de se formar, bem antes. E meu pai disse, você só vai para a empresa se você quiser ir um dia depois que se formar. Eu acabei indo um pouquinho antes. Pra você foi essa regra, só depois de se formar. Exato. Porque meus irmãos tiveram alguma dificuldade lá. E aí, quando eu entrei, eles já tinham bem mais experiência do que eu. Bem mais. Eu percebi, eu até comentei isso no capítulo que eu escrevi, que eu não senti que as pessoas não acreditavam que eu ia ficar. Eu era muito novinha, eu era a filha do dono, o pessoal me apresentava, essa é a Amanda, filha do dono. Tipo, eu tava ali dando o meu máximo naquela época, estudando um assunto completamente novo, mas quando eu ia ser apresentada era a filha do dono. Então, isso impactava bastante. Amanda, eu tenho um adendo para falar sobre isso. Essa história de ser a filha da dona. É uma coisa tão, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muito orgulho de ser a filha da dona, Sim. de, né, saber que minha mãe construiu tudo. Tenho muito orgulho da trajetória dela.
ser apresentada como a filha da dona, para mim sempre passava essa sensação de que estão me diminuindo. Eu só merecimento. Eu só estou aqui porque sou filha da dona. E era uma coisa tão assim comigo que chegou um momento que eu disse, não, eu vou mudar meu sobrenome nas redes sociais, eu vou mudar o meu sobrenome no e-mail, no meu crachá. Eu uso tudo hoje em dia, o sobrenome do meu esposo. Entendi. Pra ser aquela coisa assim, eu sou uma pessoa separada. Embora na escola todo mundo continue me chamando de... Ninguém lê o crachá, todo mundo já... Isso, eu sei, nos telefones de todo mundo, eu sei que é Marcela Peixoto, mas assim, eu me apresento como Marcela Malheiros pra tentar dar aquela coisa assim, de isso, pra não ser a filha da dona. Eu sempre tive esse mesmo problema, e por incrível que pareça, eu tô na empresa há 12 anos, eu entrei, e até hoje acontece das pessoas me apresentarem como uma filha de Ana Peixoto. Eu dizia assim, eu vou tentar me profissionalizar, eu vou tentar me formar, fazer uma pós-graduação, um curso, um congresso e etc, para que as pessoas vejam que eu estou trabalhando para não ser filha da dona, entendeu? Isso para mim é uma coisa que foi muito pesado, eu confesso muito sobre isso, assim, foi muito pesado, e assim, não sei, você falou, né, eu cheguei muito nova e as pessoas me olhavam, imagine numa empresa de educação, onde você está confiando na educação dos seus filhos a uma menina de 21 anos, né, e aí isso foi muito pesado para mim na época, assim, juntava ser filha da dona, estar ali, porque realmente eu também sonhei aquele projeto que assim como diferente de cresceu ali, né? A gente cresceu ali. Inclusive, eu vi um relato. Você. Isso. Lá. Exatamente. Eu vi um relato teu. Tu dissesse assim: eu brincava na fazenda. Isso. Né? Eu brincava. Meu lugar de brincar nas férias era na escola. Era na escola. Então, aquele projeto era meu. Era tão óbvio pra mim estar ali. Eu sonhei estar ali, né? Não foi uma coisa que aconteceu. Eu sonhei estar ali. E, de repente, as pessoas te apresentam e tiram teu mérito de tudo, né? Pesado. Eu cheguei até, porque a minha história na empresa, eu já comecei com um cargo de liderança muito rápido. Hoje eu vejo, e eu até digo ao meu pai que eu agradeço muito a ele, porque ele confiou tanto em mim, que isso me trouxe, graças a Deus, onde eu estou hoje. Mas eu entrei muito cedo no cargo de liderança, eu realmente não estava pronta para estar ali naquele momento. E teve uma situação muito clara, porque depois eu fui pegando outros setores. Então, você começou primeiro no financeiro. Só no financeiro já pegou essa liderança. Depois eu comecei a acompanhar a parte de segurança do trabalho, porque minha base jurídica me dava certo conhecimento ali. E eu me lembro de uma situação de um dos líderes que chegou para o meu pai e disse, eu não vou receber a ordem dela. Era uma pessoa bem mais antiga na empresa. E aquilo na época me machucou muito. Mas hoje eu vejo, meu Deus, eu era muito imatura. E como é que tu lidou com isso? É isso que eu tô falando. Na época, eu fiquei muito mal. Eu disse, poxa, como é que eu vou fazer? Ao mesmo tempo que eu queria ser reconhecida pela equipe, mas eu precisava ter um... Eu tentei, Roberta, não me apavorar. E eu acho que as coisas, elas foram acontecendo à medida que a minha maturidade foi chegando. Hoje eu não sou mais apresentada como a filha do dono. Hoje eu tenho plena convicção que as pessoas me conhecem como Amanda, diretora administrativa financeira. E muita coisa realmente vem diretamente a mim. Meu pai hoje, ele já se afastou bastante da empresa, da operação da empresa. Mas na época foi uma coisa que me pegou mesmo. E hoje eu vejo que era muita falta de maturidade. Realmente eu era muito novinha para ser líder, já naquela posição, liderar a gente que já estava na empresa há muito tempo. Entendi. São várias camadas aí. Isso. Então, é a filha do dono, é a mulher, Isso. é a menina mais nova, né? Então, os meninos já estavam dentro, Isso. é a mais nova. Eram muitas camadas. E assim... eu acho que a coisa mais natural do mundo é uma menina de 21, 22 anos de idade ser imatura. Isso. Né? Assim, a gente, 21 anos, a gente tá começando a nossa vida, não dava para esperar muito mais. Eu acho que você foi muito corajosa, inclusive, em assumir aquilo ali. E fazendo tua história, galgando ali tua história ali dentro. E a gente não tinha aquele repertório, porque hoje, depois de 10 anos de empresa, você tem um repertório de resolver problemas gigantesco. Pois é. Então, você acessa ali o teu repertório e diz assim, eu já sei que a operação é essa, você consegue avaliar uma relação custo-benefício. Quando você não tem, você age... Você não sabe resolver. Você age na técnica, ponto 1, você respalda na técnica e vai na impulsividade. E a na intuição e na calma, né? Isso. Eu acho que a gente, quando é mais jovem, a gente não tem tanta calma.
Verdade, como Amanda. se tudo é para ontem. Isso. Hoje eu percebo que as coisas elas se resolvem Isso. no tempo que é para ser. Que são Como a pra ser Roberta disse, a resolvidas. gente dorme o problema, a gente Isso. vai digerir aquilo ali. É. Pensar, dormir o problema. É. E assim, e aí agora, obviamente, 10 anos depois, você consegue fazer tudo isso, mas aos 21 anos, na responsabilidade que foi lhe dada, Pois é. Era muita coisa. é muito pesado. A alergia justifica. Justifica. Uma outra coisa também que você buscou, não só a sua dedicação ao trabalho, foi a sua profissionalização acadêmica também, né? Sim. Sua especialização acadêmica. Fala um pouco, ela tem um super currículo, gente. A gente estava conversando aqui, é muita coisa. Conta um pouco também desse currículo que você foi atrás, esses estudos. Sim. Porque como filha da dona, já estava garantida, já era diretora, podia ter Pois se é. acomodado, mas Poderia. não foi o que você fez, não é o que você É. busca para você. Conta um pouco. Então, como minha formação por ser jurídica, eu sentia falta de ter um pouco de respaldo técnico para poder lidar com as situações do cotidiano. E aí, inicialmente, eu comecei a buscar conhecimentos gerais. Então, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em Gestão de Empresas, Empreendedorismo e Marketing, na PUC. Na época que eu fiz, foi bem antes da pandemia, eu acho que foi em 2016, eu já fiz online. Visionária já. Eu já fiz online, porque eu tinha me inscrito para fazer presencialmente e engravidei da minha primeira filha. Eu ia dizer, Isabela chegou em que momento? Em 2016. Isabela chegou em 2016 e eu tava nessa de fazer a pós fora e não tive mais como ir. Fiz online toda. Quando eu terminei minha pós-graduação, eu fazia cursos focados aqui internamente em João Pessoa mesmo. Eu fiz um curso de indicadores de resultado, eu fazia curso de fluxo de caixa, Sim. coisas pontuais. E aí, em 2018, eu fiz um curso com o Tiago Matos, que é futurista. Sim. E ele se formou na Singularity, que é uma universidade que fica numa base da NASA, no Vale do Silício. E eles falam sobre... Eles têm vários cursos, na verdade, mas o que me encantou foi o programa executivo que eles têm de uma semana de imersão. Você dorme lá. Você fica lá dentro. Fiquei lá. Fui em 2018. E foi um ponto de divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Nesse curso, especificamente, eu passei uma semana lá estudando sobre aleatoriedades, tanto que eu voltei completamente aérea, eu não sabia nem como aplicar tanta coisa. Você tem uma ideia, a gente estudou sobre robótica, inteligência artificial, a gente estudou sobre energia limpa, coisas que eram aleatórias, mas que abriu minha cabeça. Mas, além disso, eu fiz um networking, assim, fantástico. Incrível. Eram pessoas do mundo todo? Do mundo inteiro, para a vida. E eu não sei até quando eu vou dizer isso, ainda hoje eu digo, eu era a mais nova do grupo. Sim. Então, eu tava A única mulher também ou tinha outras mulheres? Olha, eu acho que num grupo de 100 pessoas, 98 pessoas, deviam ter umas 30 mulheres. E dessas 100 pessoas, tinham uns 15 brasileiros. E aí eu me lembro que no dia que eu cheguei, eles me colocaram num grupo que eu tava com um cara da Dinamarca, que era um dos diretores da Heineken, alguma coisa desse sentido. Tinha um português que trabalha numa rede de supermercados em Portugal, que é cliente da gente, por sinal. Sério? Olha só. Aí tinha um alemão. Resumindo, não tinha nenhum brasileiro no meu grupo. E eu me lembro da sensação de frio na barriga naquele primeiro dia. Eu com aquele pessoal, com uma bagagem enorme. E eu ali, eu fui como uma esponja. Eu disse, eu vou me dedicar absorver 100%. tudo. A gente teve aula com um dos caras que trabalhou com Steve Jobs na época. A gente teve aula com Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity. E eu fiz amizades, assim, pessoas bem mais velhas que eu, da idade do meu pai, que eu levei para a vida. Na época eu conheci o presidente da Price do Brasil, eu conheci uma das diretoras da Audi do Brasil também, que inclusive virou minha amiga e me convidou para escrever esse projeto do livro. E depois eu engravidei novamente de Laura, em 2019, veio Laura. Depois que Laura nasceu, veio a pandemia, logo em seguida. A gente passou por um problema familiar, meu sogro ficou muito mal, então foi um momento bem conturbado. E quando passou tudo, eu disse, eu preciso voltar, porque aquele momento lá na Singularity mexeu tanto comigo. Que eu quero mais. Eu quero mais. E aí, ano passado, eu fui a Harvard, em Boston, e fiz outro programa de imersão só voltado para lideranças. Ai, que sonho. Que incrível. Um sonho, olha, um sonho, realmente é um sonho. Eu parecia que eu estava num filme. Presencial também, presencial, né? dormia na universidade. Meu inglês é muito bom, Amanda. Meu inglês é muito bom, mas eu nunca parei de estudar inglês, viu? Eu estudo inglês até hoje, 2 vezes por semana. Ai, eu nunca perfeito. parei de estudar inglês, porque eu sempre tenho essa vontade de fazer curso
E eu acho assim, eu não tenho tempo de fazer um curso de 1 ano fora. Sim, então tem que ser nessas oportunidades. Nessas oportunidades. Então, eu sempre quero fazer fora, porque eu acho que o network é tão rico, Tão valioso. abre tanto a minha cabeça fazer fora, que por isso eu nunca parei de estudar inglês. Nesse de Harvard, só tinham 2 brasileiros, eu e um rapaz do Sul. Então, realmente, foi um curso que me desafiou ainda mais. Por estar numa universidade que tem um nível muito elevado. Sim, estamos falando de Harvard, né? Pois Não é é. qualquer coisa. Então, olha, no final do dia, eu ficava tão exausta, porque eu tinha que prestar atenção em inglês, um nível elevadíssimo. E ainda tinha umas discussões que a gente tinha que participar, Sim. senão não fazia sentido estar lá. E aí, foi outro ponto super marcante para mim. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Na carreira também. Muito. E os insights, e acho que o maior desafio é você voltar de Harvard e conseguir aplicar aquilo dali dentro da empresa. Pois é. Na verdade, ela tem uma visão que eu comungo muito, que é aquela coisa, o aprendizado, a gente não precisa ficar só estudando fluxo de caixa, nem aquela coisa, né? O aprendizado, essas coisas vêm de tudo, a gente se inspira em tudo. Então, robótica, o que é que tem a ver robótica? Tem alguma coisa você conseguiu trazer da robótica, da experiência de outras pessoas. Isso. Né? Essa criatividade, porque eu acho que para você liderar, você tem que ser muito criativa. Né? Eles falam muito de criatividade. Na Singularity, o curso que eu fiz na Singularity, ele era bem mais amplo. Então, realmente, para aplicar na empresa, eu não tinha tanta coisa que trazer para a empresa. Ele abriu minha cabeça, eu fiz muito networking. Eu falei sobre temas mais abstratos, como criatividade, como abundância. Eles falam muito em abundância. Enfim, mas já Harvard, não. Quando eu voltei, na verdade, um pouco antes de eu fazer o curso, eu gosto muito de ensinar. Eu adoro falar. Todo curso que eu faço, um curso aqui em João Pessoa que eu faço, eu gosto de levar para minha equipe. E aí, lá em 2019, 2018 ainda, a gente criou, e aí eu tenho o maior orgulho de falar, uma academia dentro da empresa. Nossa, chamada Academia do Cimel. Eu até comentei no Instagram, eu disse, eu amei essa ideia. Exato. Conta um pouco, por favor, porque isso é muito legal. Isso surgiu daí. Eu fiz alguns cursos aqui, lá no Instituto K, que é aqui em João Pessoa. Sei. Na pandemia, durante a pandemia, ela abriu alguns cursos para pouca gente. E eram cursos realmente que eu tinha como aplicar. Era um curso de liderança situacional, eu fiz PNL. E eu disse, minha equipe tem que aprender isso, eu não vou ficar com isso só para mim. De que adianta o conhecimento? Ou a inteligência, se você não aplica, né? Isso. Não adianta de nada. Não, para não aplicar e não replicar isso aí. Exato. E aí eu comecei a trazer para minha equipe. Então, o curso que eu tinha feito, eu trazia para minha equipe, eu ensinava a eles. E aquilo foi crescendo. O restante do pessoal, as equipes dos meus irmãos começaram a querer participar. E aí o marketing da gente disse, Amanda, vamos oficializar, vamos abrir uma academia. E daí começou a Academia do Cimel. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem 9 turmas. E aí eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de turmas de gente em Salvador, em Fortaleza. Caramba, não fazia ideia, achava que era institucional. Lá. Não é, a gente dá cursos reais. Então, a maioria das vezes são cursos são assuntos mais voltados para a liderança, mas não necessariamente. Esse ano, especificamente, como a gente está com eu tenho uma turma de Academia do Cimel na produção. Então, a gente trata sobre comunicação, sobre solução de conflito. São coisas sempre voltadas realmente àqueles... Todas as aulas são você que dá? Não. Não, hoje tem um time. Nem teria como. A gente tem uma turma que chama Sucessores, que é a turma que tá a nossa principal liderança, que aí eu ministro algumas aulas deles. Na turma do administrativo também eu ministro algumas. No Ceará, em Salvador, a gente tem uma equipe terceirizada que ministra, os consultores da gente, a equipe de RH, os próprios colaboradores da gente, porque tem gente muito boa dentro da empresa. Sim. Tem gente que tem um know-how, assim, surreal em assuntos que eu vou para assistir às vezes, entendeu? Então, a gente pega o que cada um tem de melhor, e a ideia da academia é justamente essa, a gente pegar o que a gente tem de melhor dentro da empresa, pegar as mentes brilhantes, mentes brilhantes. E aí a gente replicar. E aí, só voltando ao assunto de Harvard, quando eu fui a Harvard ano passado, em outubro, todos os temas que eu estudei lá eram 100% aplicáveis. Eu acho que tudo que eu estudava, eu dizia, poxa, isso é fulaninho, isso é cicraninho. Já vou chegar e vou fazer isso. Pois é, e aí ainda não terminei, porque foi muita coisa, mas aos poucos, eu acho que eu já dei 3 módulos para minha equipe e para a equipe de gestores,
relacionados aos temas de liderança que eu vi lá. Que aprendeu. Que massa. Pois é. Esse projeto é muito legal. Teve um caso. Tô aqui babando. Pois é, teve um caso. Esse curso de Harvard é muito interessante, porque é o seguinte: eles dão um material para a gente estudar antes de chegar lá. E esse material consiste em casos concretos de empresas gigantes que eles estudam. Os professores de Harvard, normalmente, eles vão para dentro das empresas e eles estudam aquelas empresas para fazerem os artigos. E aí teve um caso, aí a gente estuda esses casos antes de ir, e cada dia de aula a gente discute um deles, tem votações específicas, enfim. E aí teve um caso concreto que foi de uma líder do Mercado Livre do México, que eu traduzi todinho e levei para minha equipe e fiz a mesma discussão que a gente fez lá. Olha, mas foi fantástico. É você proporcionar uma experiência incrível, Foi. né, dentro da tua realidade, dentro da tua perspectiva. Exato. Que massa. Também quero, Marcela. Isso pra mim, assim, me inspira, Muito né? Obrigada. Assim, eu gosto muito de me inspirar em outras pessoas, né? Pessoas que eu admiro, etc. E isso pra mim é uma grande inspiração, assim. Obrigada. Se você vê em breve a Academia Evolução, não estranhe. Vamos fazer junto. Tudo certo, eu vou cobrar, viu? Eu vou cobrar, vamos fazer junto, Pois porque é, assim, Vamos. eu acredito muito nisso, né? O conhecimento, o crescimento. E você tá levando não só conhecimento, você tá levando crescimento para essas pessoas Isso. também. É. Né? A oportunidade de aprender, isso é muito. E como eu tô lá, sensacional. né? Tipo, não faz sentido eu fazer um curso desse, eu crescer, aprender e minha equipe não vir junto. Eles têm que crescer também. Tem que crescer junto. Isso. Como é tua equipe? Tem mais homem ou mulher? Como é? Minha equipe hoje, ela é bem diversa. Para você ter uma ideia, por exemplo, o setor financeiro hoje só tem um homem, eu acho. Caramba. O restante é mulher, mas tem áreas que são muito masculinas. Por exemplo, a parte operacional da empresa Sim. funciona à noite, de madrugada, é um serviço mais pesado, então é realmente bem masculina. Masculino. E Ainda é quem uma realidade. cuida disso, Amanda, dessa parte operacional, assim? Vamos lá, a gente se divide da seguinte forma. Eu cuido de toda a parte administrativa e financeira, além do marketing e setor jurídico. Rodrigo cuida de toda a parte comercial. E Roberto Júnior cuida de toda a parte de operação, que envolve logística, que envolve compra para revenda, que envolve exportação e importação. Ou seja, Então, o trabalho de vocês, todo mundo se esbarra em todo mundo, Isso, né? a gente se complementa muito. Muito. Exato. A gente se complementa realmente. Tipo, o meu trabalho precisa estar muito bem feito para que eles consigam entregar um bom trabalho. E se eles não entregarem um bom trabalho, também vai. O financeiro terminar no chia. Pois é. Pois é. Ela tá fazendo piada comigo. Viu? É comigo a piada. É porque é exatamente assim. Lá na escola eu também sou administrativa. Eita, danado. Administrativa financeira. E eu digo exatamente isso. A gente trabalha para que o pedagógico, né, funcione, mas se o pedagógico não funcionar, também a gente não vai. Pois exatamente. Às vezes a gente pega umas briguinhas lá, porque eu digo que eu tô com os cabelos brancos por conta do financeiro, por causa do caixa, que eles estão lá. Eles estão lá só pedindo, solicitando. Gastando como se não houvesse amanhã. Mas enfim. Eu sei. Eu mando uma mensagem, ela faz assim, você vai levar todo o dinheiro. Porque eu fico só fazendo pedido. Só pedido. O engraçado é que eu cuido do administrativo, mas o marketing tá comigo. Antes eu ficava com o Roberto Júnior, ele tava com muita demanda e eu assumi. E eu digo, meu Deus, eu tô num conflito interno, porque ao mesmo tempo que o marketing demanda bastante, o lado do financeiro precisa ter mais atenção. É igualzinho comigo. Igual, exatamente igual. Pois é. Embora assim, marketing seja minha paixão. Assim, Eu gosto também. Minha paixão é o marketing, não tem pra onde correr. Tem coisa mais legal do que você fazer uma reunião com marketing. Tem não. Muito bom, gente. Você não discute problemas, você só discute Exato, ideia. só ideias, criatividade, é o melhor de todos. Uma vez ou outra tem um probleminha, mas é muito difícil. O probleminha que a gente esbarra é o ferro de passar e o navio. É um memezinho um meme da internet. Tu já vê esse a gente senta com marketing, aí eles planejam um navio, certo? Aí o financeiro vai, só dá um ferro de passar. Só dá o ferro de passar e diz assim, vocês têm tanto. E a gente com super ideias. Eu amo. Pois é. É muito bom. É bem isso. Essa história hoje que você disse, né, que tem muitas mulheres já Sim. ocupando, né, os espaços lá na empresa. Isso é um reflexo já da sua liderança, você acha? Porque existe um estudo que diz isso, que mulheres puxam mulheres. Quanto mais mulheres em cargos de liderança, mais espaço para as mulheres também começarem, tanto em assumir, né, cargos diversos, como cargos sêniores também, né? Que a gente, mulher, ainda está em disparidade, está longe dessa equidade. Hoje, no Brasil, as mulheres ocupam 39%,
de diretorias, enquanto os homens quase 70%. É uma diferença muito grande, muito grande. E o pós-pandemia, a gente ainda tem, embora tenha, né, começado a recuperação, o pós-pandemia foi muito difícil para as mulheres. A FGV tem um estudo que mostra que 50% das mulheres em cargos de direção precisaram abrir mão de suas carreiras, dos seus tempos, de abrir mão de alguma coisa para poder vivenciar aquele momento de pandemia. Então, a gente ainda continua tendo que correr mais. Isso, a gente estava falando sobre filhos e etc., né, antes de começar. Como é que tu consegue equilibrar, né, Roberto, os pratinhos, a história dos pratinhos. Porque, assim, a dedicação para uma empresa desse tamanho, ela é gigante. Sim. As demandas de casa de uma mulher são também. 2 filhas. Como é que você consegue, no seu dia a dia, equilibrar isso aí? Tu organiza a tua rotina para poder dar conta disso. Pois é. Veja só, eu não acho que eu passo perrengue, não. Eu sou uma pessoa extremamente prática. E tranquila, né, Amanda? Eu sou tranquila, muito. Isso é muito bom. E eu sou muito organizada. Pra você ter uma ideia, toda a minha rotina das minhas filhas tá na minha agenda do Google. Então, eu tenho tudo muito organizado. Se eu marco uma reunião com você de meia hora, eu estarei lá por meia hora. Na hora de começar, na hora de terminar. Então, esse é um dos pontos. Eu acho que a organização é o primeiro ponto. Eu preciso ter organização para poder dar conta. No dia que eu me disponho a levar minha filha para uma aula de português, eu bloqueio minha agenda naquele momento. As pessoas sabem que eu não vou estar disponível na empresa para estar lá. Mas eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu vi até um vídeo recente que eu me identifiquei demais. Que perguntaram a uma grande diretora de filmes como é que ela dava conta. Ela disse, olha, na verdade, quando eu estou na natação com minha filha, eu estou perdendo uma grande reunião na empresa. E quando eu estou numa grande reunião da empresa, eu estou perdendo a natação da minha filha. Então, eu acho que é realmente uma questão de a gente saber equilibrar as prioridades naquele momento. Escolhas, né? São escolhas, exatamente. Quando eu tô tem semana que eu tô bem ativa na empresa, acabo ficando um pouco mais ausente em casa. Meu marido me ajuda muito, eu tenho uma boa rede de apoio. Mas tem momentos que eu preciso estar mais presente em casa acabo faltando um pouco mais na empresa, mas eu tenho uma equipe na empresa muito boa. Então, realmente, eu não passo perrengue hoje em dia, não. Que vai andando, mesmo que você não esteja presente. Exato. Tu consegue delegar com tranquilidade, Amanda? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Em que momento tu aprendeu sobre isso? Eu acho que eu quero muito beber dessa fonte. Roberta, eu vou lhe dizer que hoje, graças a Deus, eu cheguei no ideal com a minha equipe. Eu viajo de férias, eu não tenho problema. Quando eu preciso me ausentar com a minha família, eu não tenho problema. Mas isso porque a minha equipe se especializou. Eu contratei pessoas que puder, tipo, as pessoas certas nos lugares certos. E as que já vinham comigo, elas cresceram junto também. São pessoas extremamente capazes, extremamente competentes. Então, eu delego sem medo de errar. Entendi. Porque eu não daria conta se eu não delegasse. Eu não tenho outra opção. E então, eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando eu assumi, só voltando um pouquinho, quando eu entrei na empresa, eu cuidava só do financeiro, e Roberto Júnior cuidava da parte operacional administrativa. E aí, em 2018, a gente definiu que em 2019 ele ia migrar toda a parte administrativa para mim. Então, 2018 foi um ano que eu passei acompanhando ele em todos os setores que hoje eu acompanho, além do financeiro. Para 2019... eu assumi. E aí eu engravidei de novo, em 2019. Planejado? Foi planejado. Quando eu liberei, engravidei. Eu não achei que eu fosse engravidar tão rápido. Foi planejado, sim, mas realmente me pegou de surpresa porque foi muito rápido. E eu me lembro da reação dele quando eu disse a ele que estava grávida. Ele fez, tá brincando. Então, eu acho que nesse contexto, a gente aprende a lidar com essas atividades. Com os pratinhos que vão. Amanda, eu vejo que tu tem uma comunicação muito clara, muito prática. Tu sempre foi assim, ou foi uma habilidade que tu desenvolveu, assim, isso é um perfil teu, ou foi uma habilidade que tu desenvolveu na empresa, para a empresa? Eu acho que eu desenvolvi muito na empresa, muito. E depois que eu me tornei mãe, ainda mais. Precisa ser muito clara. Eu preciso ser muito clara e eu preciso ser muito prática. Eu não tenho muito tempo a perder. Além de ter empresa que me demanda muito, eu tenho minhas filhas, eu tenho meu marido, eu tenho minha vida pessoal. Estou construindo uma casa agora. Então, tem todo esse... Tudo tem que estar... tem que estar funcionando. Então, eu acho que eu desenvolvi muito na empresa, pela minha atividade, pela demanda que eu tenho, que é muito grande. E depois que eu me tornei mãe, ainda mais.
Eu não acho que eu sempre fui tão prática assim, não. Eu acho que eu me tornei muito Foi mais prática aprendendo, depois. foi aprendendo. Eu sempre digo, toda vez que eu sento aqui com algum convidado, eu sempre saio diferente do jeito que eu entrei. E eu vou trazer isso pra minha vida. Eu acho que, inclusive, eu dei uma palestra sábado que eu falei sobre isso, sobre se priorizar e etc. Mas eu devia ter falado sobre organização. Nossa, eu bebi mais uma fonte daqui sobre organização. Eu acho que essa tua organização te gera tranquilidade. Muito. Né? Mas a gente não pode esquecer um ponto muito importante que ela trouxe, que ela tem uma equipe a quem ela possa delegar com tranquilidade. Isso. Se eu não tivesse, não conseguiria. E às vezes a gente tem essa equipe, mas não está enxergando-a como tal. Isso, O papel do líder não é ele estar 24 horas por dia dentro da empresa. O papel do líder é ele sair da empresa e não fazer falta. Isso. Se você saiu da empresa e não está fazendo falta, se você foi tirar suas férias e tudo está perfeito, você está cumprindo seu papel. Isso. É isso aí. Sabe uma coisa que é muito legal também, Marcela, da liderança, que a Amanda falou muito, foi sobre ela desenvolver o potencial da equipe dela. Isso. Porque também, quando a gente tem uma gestão muito centralizadora, a gente acaba reunindo todos os processos e que a gente não permite que as pessoas desenvolvam como a gente... Seu potencial. Seu potencial. Elas ficam ali esperando a validação e ficam com medo e etc. Eu acho que quando você deu que você profissionalizou ela, quando você entendeu o potencial delas, você entregou e disse assim, vão que eu confio. Isso. E a partir daí você fica só aparando as arestas e dando... É uma via de mão dupla. Hoje eu vejo que eu estou na empresa muito mais como suporte para os líderes que trabalham comigo do que o contrário. E aí eu acho o seguinte, eu acho que o papel do líder é esse. O líder ele tem que montar a equipe. Se o líder não monta a equipe dele, ele não está liderando. Ele está fazendo um trabalho analista. Se o líder está ali fazendo o trabalho dia a dia, não está organizando a equipe, não está fazendo com que a equipe dele cresça, ele não é líder. Isso. Muito claramente ele não está sendo líder. Então, o líder, ele tem que se tornar desnecessário. Isso. Minha mãe é psicóloga, uma vez ela me mandou um texto que falava sobre a mãe. Isso, a mãe, ela tem que se tornar desnecessária. E eu digo mesmo do líder, o líder ele tem que se tornar desnecessário para alguns processos, logicamente. Porque senão não faz sentido. Você não está ali para fazer o operacional. E outra coisa, eu ainda digo, eu não estou aqui para resolver problema. As pessoas precisam trazer soluções. Eu estou aqui para facilitar. Amo essa frase. Pois é, eu me coloco muito como facilitadora de processos, gente, da empresa. Até eu dei uma entrevista na situação do livro que me perguntaram quem é a Amanda dentro da empresa. E eu disse, eu me vejo como uma facilitadora. Eu não sou a pessoa que trago as soluções, até porque eu não sou especialista em tudo. Veja, eu lidero da contabilidade ao TI. Eu não sou contadora, nem sou especialista em tecnologia. Então, eles precisam trazer as soluções e, em alguns momentos, eu preciso estar facilitando, muitas vezes, situações internamente dentro da empresa. E eu acho que esse, sim, é onde eu me encontrei no meu papel. Perfeito. De ter uma equipe formada, como é uma via de mão dupla. Se eles não fossem capacitados, eu talvez não tivesse toda essa confiança. Eu acho sensacional. Como a Roberta disse, a gente sempre sai, né? É impossível a gente sair de uma conversa dessa sem aprender nada. Para mim, essa é o ponto que eu vou levar daqui hoje, porque é inspirador, sim. Demais. Isso. Amanda, quando tu se coloca como facilitadora, me veio aqui um insight, eu fiquei aqui pensando, em que momento, assim, né, vou voltar só, jovem, mulher, líder, tu já se acanhou em algum momento, você falou sobre esses problemas e as pessoas trazem a solução e você diz assim, tu já disseste assim, não, eu não concordo, como é que tu lida com esse, do não concordo, ou tu se intimida por ele ter um cargo de mais experiência, de mais anos de empresa, como é que tu lida com esses nãos que são necessários serem dados? Pronto, vamos lá. Quando eu preciso dar um não, hoje em dia, se eu preciso dar um não, eu consigo dar um não sem sofrer tanto. Eu já fui mais presa nesse sentido de tudo eu aceitava, tudo eu me assertividade. Hoje em dia eu sou bem mais assertiva e eu consigo dizer não. Mas, para mim, um momento que talvez me acanhe um pouco são as reuniões de conselho da gente. Por quê? O que acontece? Ali eu tô de igual com meus irmãos, eu tô com meu pai, que é conselheiro, eu tô com um consultor externo, então é um ambiente bem masculino, mas a única mulher nesse momento, né? Não que isso seja um fator que me intimide, porque eu cresci no meio de homens. Sim, então, eu não acho que o fato de ser um ambiente masculino me intimida. Para mim é muito normal, na verdade. Em momento nenhum, se, por exemplo, for numa reunião com um cliente, só homem, não te intimida também. Veja só, na minha história de vida, eu sou a única filha, eu sou a mais nova de 3 irmãos, certo? Eu tenho 3 irmãos mais velhos. Eu cresci no meio muito masculino. Então,
O fato de estar no meio masculino, por si só, não me intimida. O que é que me intimida um pouco mais? A gente está em reunião de conselho, eu estou ali com os conselheiros, que são meus irmãos, meu pai e um consultor, que por muitas vezes, que dirá quase sempre, tem muito mais experiência do que eu e mais conhecimento do que eu. E eu não concordo com alguma coisa. Então, eu preciso ser muito firme. Tu consegue, então, ser firme? Olha, Roberta, como é que não tu é fácil, sai não. disso? Como é que tu sai disso? Quando termina, tu faz assim, meu Deus. Tem dia que eu chego em casa e abro uma garrafa de vinho, viu? Maravilhosa. Meu Deus. A gente também. Ou como chocolate, eu digo, eu mereço. No outro dia eu digo, não merecia, Mas merecia. Mas merecia. Não merecia, mas merecia. Então, nesses momentos, eu acho que essa dinâmica com meus irmãos e com meu pai e com o consultor, às vezes me intimida. Não pelo fato do conselho em si. Porque quando eu entro numa discussão... Primeiro, eu escolho as brigas que eu entro. Sim. Não entro em tudo. Eu não vou gastar minha energia com tudo. Boa. Eu Outro escolho. aprendizado, viu, galera? Isso. Outro aprendizado. Vão, eu já anotei no meu vão caderninho listando. aqui. Olha, se você está ouvindo esse podcast ou nos assistindo e não está anotando tudo, você está perdendo tempo. Aqui é ensino gratuito, inspiração, aprendizado, Insight. anote. Exato. Eu já anotei no meu aqui. Mas diga aí, vai continuar, Amanda. Desculpa atrapalhar. Nada. Vai. Então, primeira coisa, eu não entro em todas as brigas. Tem coisa que eu realmente aceito que eu perdi e pronto. Quando eu decido entrar, pela discussão, eu me garanto, juro a você, eu falo muito bem, eu tenho eloquência ao falar. Mas o que me intimida é que ali eu não estou lidando com conselheiros aleatórios. Eu estou lidando com meu irmão mais velho. Eu estou lidando com meu pai. Eu estou lidando com meu vizinho. Então, a empresa familiar... A relação familiar. Ela tem essa questão de ter muito mais coisa por trás. Então, quanto isso impacta da empresa, impacta na família. Muito. Então, eu acho que às vezes me intimida muito mais por isso. Pelas pessoas que estão ali... vestindo o chapéu de conselheiro, mas que na verdade é meu irmão, que na verdade é meu pai. Perfeito. Muitas vezes eu não concordo com algumas coisas com meu pai, quando eu percebo, às vezes começa a esquentar. Eu Precisa dar um passo para trás. Com meu irmão também. Muitas vezes eu acho que isso, de certa forma, me desestabiliza um pouco. Mas eu acredito que em toda empresa mas também familiar... você não é um robô, né? Eu não sou um robô, sou... Exatamente. Acontece. Quando a gente começou com essa dinâmica de governança, que a gente abriu o conselho administrativo e tudo mais, as reuniões de conselho da gente eram caóticas. Eu chegava em casa, meu marido já sabia, eu chegava em casa muito estressada. Era. Amor, hoje foi o dia. Exatamente. Hoje em dia a gente já amadureceu muito como profissionais, que como eu falei no começo, eu acho que a empresa familiar, ela tem a obrigação de se profissionalizar mais do que qualquer outra. Mais do que outra. Porque senão você acaba minando a relação familiar. E aí, essas situações me fizeram aprender muito. Aprender a lidar, aprender a respirar, aprender a não responder reagindo. Não ser Muitas vezes a né? gente reage demais. E eu acho que a gente, mulher, quando está no meio masculino, tem que ter mais cuidado, porque acaba voltando. Essa mulher está reagindo demais. Isso. São os comentários. Está descontrolada. De TPM. Exatamente. Então, eu me controlo muito mais. E eu acho que isso eu fui aprendendo realmente com o tempo. São situações. Eu estava aqui dizendo assim, meu Deus, que inteligência emocional para lidar com tudo isso. Uma gestão das emoções. Psicóloga, Roberta. Mas eu até fiz um post sobre isso essa semana. No curso que eu fiz de liderança, lá em Harvard, todos os temas voltavam para o autoconhecimento. Todos os temas. Tudo, a todo momento eles falavam, se você quer ser um bom líder, você precisa se conhecer primeiro. Não adianta, você não vai desenvolver sua liderança se você não se conhecer. Exato. Então, eu sou muito fã, viu? Eu adoro. Muito. Eu sou psicóloga, né? Então, uma das coisas que eu dei essa palestra sábado, que eu falei, né? A gente falou sobre inteligência emocional e o impacto disso na empresa. E eu abri a palestra dizendo assim, não vou dar técnica, não vou explicar sobre inteligência emocional. Vamos falar sobre o que sustenta isso? Sobre a base disso? O que é que sustenta essa inteligência emocional? E autoconhecimento foi a pauta 1. A pauta 1 eu coloquei como prioridades e propósitos, porque isso é um bom começo. Depois a gente fala sobre gestão de pensamento, gestão das emoções, mas a gente precisa saber o que está por trás. E autoconhecimento é a base de tudo. Então, você consegue saber quem é você, como é que você quer se posicionar, onde é que você quer chegar, né? Saber o teu limite, porque aí você instituiu os seus limites pessoais, o que você acredita. Então, você consegue gerir uma série de informações devido ao teu autoconhecimento. E isso, assim, eu vou ser muito, muito honesta. Falar assim, minha mãe é psicóloga. Eu abri a palestra dizendo isso, porque apesar de ser psicóloga,
eu passo por desafios diários sobre isso, né? De conseguir gerir todas essas habilidades, etc. E é muito difícil. É muito difícil. A gente tem que se É perceber, muito né? estudo. É você estudar. É você ter desejo de conhecer sobre você mesmo. Sim. Né? E você poder ativar essas informações sempre quando elas são necessárias, né? Então, sempre quando a gente tem um gatilho, alguma coisa, é você ativar e saber assim, ó. Você se perceber e voltar. E voltar pra si. Pois é. Uma coisa que eu venho aprendendo nos últimos tempos, eu percebo que eu amadureci muito nesses últimos 3 anos, é isso. Eu era muito reativa. Em alguns momentos, eu ainda sou reativa. Mas eu tô aprendendo a lidar com isso. Conheceu essa característica, Eu me percebo, né? Eu me percebo. Então, uma característica. das coisas, pronto, eu tô com raiva. Alguma situação me estressou no trabalho. Eu preciso ligar pra pessoa. Eu digo, não vou ligar agora. Deixa eu me acalmar. Se acalmar. Porque não resolvo. O autoconhecimento eu não vou aí. resolver, exato. E o amadurecimento, eu acho que é uma coisa que pesa muito também, né? Acho que quando a gente amadurece, eu acho que quando a gente amadurece, e uma coisa assim, a gente falou sobre estudo e etc, formação, é a história do aprendizado nunca para, né? Isso. A gente, todas as situações, como a Marcela colocou, ela é aprendizado, ela é fruto de aprendizado. E às vezes a gente acha que numa situação X, hoje eu tive uma super resolução, e em outra situação a gente diz assim, eu farei completamente diferente. Daqui a meia hora, quando a gente sai, eu diz assim, cara, porque eu fiz isso. Porque eu fiz isso. É pior. É melhor você esperar. É melhor respirar. Lá no curso, eu volto muito a falar do curso, porque ele tá muito recente, e eu tô realmente com muito insight ainda para compartilhar. Uma das coisas que eles fizeram antes de eu ir pro curso lá em Harvard, foi que eles pediram para eu selecionar pessoas. Meu chefe, que no caso foi meu pai, meus pares, que foram meus irmãos, equipes que trabalham comigo diretamente, que são meus liderados, equipes que não trabalham comigo diretamente, e clientes e fornecedores. E eles fizeram feedback para mim. E eu também respondi meu feedback. E eu só Você mandou para todas essas pessoas? Eu mandei online, todos eles responderam isoladamente. Eu também respondi, então eles tinham uma visão de como eu estava me vendo e como eles me veem. E lá no curso, eu acho que no penúltimo dia, depois que a gente já tinha estudado várias coisas sobre liderança, eu recebi um relatório de como eu me via em vários aspectos, e um desses era o autoconhecimento. E como eles me viam. E aí eu vi separado, como é que a equipe me vê, como é que meu chefe me vê, como é que meus pares me veem. E eu acho que foi, assim, deve valiosíssimo. Ter sido incrível. Eu acho guardei. Que aí já pagou valeu o curso. Já pagou o curso, exatamente. Incrível. Aí, foi muito interessante. E se você se perceber como é que as pessoas vão lhe vendo também. Entendi. Suas reações, né? Isso. Incrível. 2019 foi o ano, né, que a Amanda virou mesmo a chefona, a poderosa chefona na empresa. Foi. A empresa cresceu também, teve crescimento desse tempo porque hoje eu sou dona de casa raiz, daquela que vai no supermercado toda semana. Teve um dia, eu até tirei uma foto, eu fiz, gente, Doce Mel me patrocina, porque meu carrinho era assim, tudo Doce Mel. Ai, não, assim, da tapioca, que eu só compro Doce Mel, todas as frutas estavam lá. E eu vejo que cada dia o mix, é muita coisa. Olha, nos últimos 5 anos, a empresa da gente dobrou de tamanho. Caraca, então não foi uma impressão minha de longe, não, realmente. A gente, no ano da pandemia, a gente inaugurou uma filial nova lá no Ceará. Esse ano a gente está inaugurando uma filial nova em Recife, que a gente já tem. Ano passado a gente inaugurou uma filial nova em Salvador, que a gente já tinha uma também. Nossa. Então, a dinâmica de trabalho da gente realmente está frenética. Amanda, quantos funcionários hoje? Aproximadamente 1.000. 1.000 funcionários. Meu Deus, só pensa. Caraca. Olha, 3 evoluções, Marcela. Já pensou? Menina, é só de acordo coletivo. Quando o advogado da gente vai lá para o escritório para a gente discutir os acordos, são 2 dias. A gente tem mais de 30. Caramba. Assim, a parte de departamento pessoal hoje, de gestão de pessoas, de uma forma geral, ela me demanda demais. E é uma área que eu gosto. Eu gosto. Eu sei que tem essa parte burocrática que é chata, mas é uma área que eu gosto, sabe? Sim. Porque eu acho que lidar com pessoas... Tá na sua essência, exato, né? Eu gosto demais. E é a oportunidade de você ter o contato. Você tem um contato com o seu nos processos, Sim. né? E na escolha também, na forma com quem você escolhe trabalhar, com quem, né? Exatamente. Então, quem tá ali à frente, quem tá por trás, enfim. Exatamente. Né? A escolha da equipe é a primeira coisa. Uma das coisas, eu queria só voltar a um ponto que você falou sobre mulheres, sobre a relação de mulheres e homens. Uma coisa que eu acho interessante, realmente, hoje em dia é muito mais difícil, não é que é muito mais difícil, as mulheres estão ganhando muito mais espaço do que era antigamente. Mas eu, particularmente, quando vou fazer uma seleção, eu tento
selecionar a pessoa independente do sexo, do gênero. Sim. De qualquer coisa, porque eu acho que até para os homens hoje tá tão difícil ser homem. Verdade. Porque tem tantas outras pautas. Então, eu procuro a pessoa certa para o lugar certo, independente de qualquer coisa. Se é homem, Inclusive, se é mulher. mulher tem muito mais educação no sentido acadêmico, do que os homens. Vocês sabiam disso? Mulher, ela termina, existem mais mulheres com o ensino médio, mais mulheres com especialização, com o ensino superior. O número é bem maior do que o dos homens. Ou seja, a gente tá assim no caminho, né? Mas eu acho até importante falar isso, que quando eu vou selecionar uma vaga, eu não seleciono uma mulher porque ela é mulher. Pelo gênero, sim. Entendeu? Até porque eu não vou desmerecer ninguém. Eu não gostaria que fosse feito isso comigo. Se eu seleciono uma mulher, é porque ela foi a pessoa ideal para aquela vaga. Entendeu? Amanda, qual é a característica para ser a pessoa ideal? Obviamente que todas as outras, mas assim, aquela principal, que você assim, caramba, gostei dela. Olha, Robertinha, eu procuro sempre pessoas resolutivas. Nas entrevistas que eu faço, eu sempre pergunto, eu sempre trago algum casinho concreto e pergunto como é que você resolveria isso. Perfeito. Porque eu não estou lá o tempo todo na empresa. Então, a minha equipe, tipo, os líderes que trabalham comigo, eu também, às vezes eu participo de algumas seleções da equipe deles, não todas. Mas se eu for, por exemplo, selecionar alguém que vai trabalhar com um líder que trabalha comigo, uma pessoa, vamos supor, abaixo de mim 2 vezes, eu pergunto, como é que você resolveria essa situação? Porque se a pessoa não sabe, não é uma pessoa resolutiva, como é que ela vai crescer também na empresa? Isso. Eu ia perguntar sobre a ascensão, minha próxima. Como é que funciona essa questão de ascensão? Quando é que tu percebe qual a característica que ele desenvolve para ele evoluir de... É uma coisa que eu acho que meio que vai acontecendo. A gente, que minha psicóloga não escuta isso, a psicóloga da empresa, porque a gente faz vários acompanhamentos. A gente tem PDIs na empresa, a gente tem um RH bem atuante, a gente tem um programa de bônus lá. Na verdade, em toda a empresa, a gente tem programas de incentivo. Sim. Mas no administrativo, especificamente, você sabe que o administrativo não é simples de mencionar. Não. Porque são atividades muito rotineiras. Uhum. Então, a gente tem um programa de bônus lá, que eu defino projetos para eles atingirem, e aí eles vão recebendo bônus financeiro em cima daqueles projetos. E aí, com os PDIs, vai ficando muito visível. Uma pessoa, quando vai se destacando, principalmente no perfil de liderança, todo mundo percebe. Eu acho que, na verdade, eu arrisco dizer que eu sou a última a perceber. Porque se você pega uma equipe lá de 10 pessoas, que um começar a se destacar muito como liderança, a própria equipe começa a percebê-lo assim e tratá-lo diferente, tratar a pessoa diferente. Então, essa questão da ascensão tem toda essa parte técnica que o RH vai fazendo, vai acompanhando, a gente vai fazendo os PDIs, por exemplo, a pessoa vai ser promovida a coordenadora, então ela tem que preencher aqueles requisitos. Mas antes disso, antes de ser um coordenador, um supervisor que está no crachá, para ser um líder, eu acho que o líder, ele se destaca por si só. Naturalmente, dentro do time natural, dele, exato. ele vai se destacar. Quando o time começa a perceber, já é. É, verdade. Verdade, verdadeira. Diretamente contigo, são quantas pessoas? Eu não sei, não. Vocês viram como é gente, não sabe. Meu Deus, eu não sei, não. Minha equipe hoje é a menor na empresa. Se eu for comparar a minha com meus irmãos, é a menor. Mas talvez é a mais estratégica. Porque ela dá o respaldo, né? Eu percebi, quando eu estava lendo ali, eu percebi que teu trabalho subsidia todo o funcionamento da empresa. Em 2019, nosso administrativo, ele é todo centralizado aqui. Sim, você conseguiu trazer pra cá, foi você, isso aí, foi muita luta, viu? Que era Mamanguape, Era em Mamanguape. É no Eco hoje, né? É no Eco. Eu já vi todo mundo lá. Vai lá me visitar. Todo mundo de crachá. Tem um rapaz que ele sempre sobe comigo. Na hora do almoço, eu vejo que ele tá de crachá, frutas doce e mel. Pra conhecer, o escritório é lindo. A gente mudou o escritório para João Pessoa em 2019, porque antes o administrativo ficava lá. Foi Amanda já. Menina, foi com muita luta, viu? Eu vou lhe dizer uma coisa, se fosse lá em Mamanguape ainda hoje, eu não sei se eu daria conta. Muito sinceramente. E também, a empresa cresceu tanto em relação às filiais, que a gente precisava sair de lá para ir para um lugar mais central, né? Pois meu pai até chama a gente de Pentágono. Porque o nosso administrativo aqui, nosso escritório aqui em João Pessoa, ele é meramente administrativo e daqui que sai todos os direcionamentos, tanto para a matriz, que fica em Mamanguape, quanto para as filiais. Sim. Então, tudo, até a questão o orçamento, toda a questão de metas para o comercial, tudo,
Nas filiais, o que a gente tem é uma pessoa ou duas que Só dão pra- suporte, que junta documentação, que dão suporte. Mas todo o direcionamento é feito daqui. Isso foi um divisor de águas na minha vida, que você não tem noção. Eu Eu faço imagino. ideia, uma facilidade de você estar no Muito. centro, você tá no centro de tudo ali. E eu consigo conseguir deixar minhas equilibrar. filhas na Pronto. escola. Eu consigo viver essa multifunções de uma forma plena. Da escola das minhas filhas para lá é 10 minutos. Isso Isso é faz qualidade. muita E para minha casa diferença. Isso é 2. É do qualidade. lado. É qualidade de vida. Muito. né? Isso aí é uma coisa que a gente não pode abrir mão dessa qualidade, né? De você conseguir levar o filho na escola. Consegue almoçar em casa também? Consigo. Consegue almoçar em Consigo. casa, sentar, fazer uma refeição. Isso, exato. Faz toda a diferença, total. Exatamente. Tu é daquela, assim, que já acorda com o celular na mão, já resolvendo as coisas? Não. Eu Não, na verdade, Amanda, pelo amor de Deus. Por favor, episódio 2, porque não vai dar um só. Porque hoje, 5, você disse que, né, mandou uma mensagem, 5 e pouco da manhã, eu estava trabalhando hoje mas com foi o por celular. coincidência. Minha filha em cima de mim, assim, eu às 5, eu tenho uma bebezinha também. Você não assistiu minha palestra de sábado, não? Faltou a 5 e pouco palestra. da manhã já estava eu. Você consegue Não. equilibrar isso aí? Veja só, meu sonho na minha vida é poder passar 3 dias sem celular. Eu não gosto de celular. Ah, eu também Eu sou ruim de odeio, WhatsApp. Enfim, e aí, já que eu passo tanto tempo fora, eu não estou em casa ao longo do dia, eu tento fazer isso e eu consigo muitas vezes. Eu chego em casa, 8 da noite, é difícil eu responder o WhatsApp. Já vai É difícil eu direto estar no pra Instagram. qualidade com as crianças. Eu já, ou então elas mesmas pegam meu celular, vão tirar foto, eu já não tenho, eu vou jantar com meu marido, enfim. Eu realmente eu consigo separar isso. E quando eu acordo também, eu olho o WhatsApp, Sim, logicamente todo mundo olha, né, hoje em dia. Mas eu não fico olhando as coisas de trabalho, não. Meu irmão falou no grupo da família uma coisa de trabalho, eu fui olhar por acaso e acabei respondendo. Mas eu separo bem. Consegue Porque separar. eu sou muito calma, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu não me percebo, eu acabo entrando na pilha. Entende? E aí, no final da semana, na sexta-feira, eu chego naquela sexta-feira exausta. Esgotada. E meu marido também, ele não merece, né? Coitado. Chegar com a esposa estressada o tempo inteiro à noite e acordar de manhã já com um problema, Essa não. semana a gente teve uma conversa, eu e o meu, justamente porque ele falou exatamente isso. Ele fez, você tá num ciclo que você não tá se notando. Se percebendo. Então, você tá vivendo 24 horas pro trabalho e a gente em casa. Fica perdendo. E eu parei, assim, eu tenho 3 filhos. Eu parei, eu disse, não, eu preciso melhorar isso aqui. Pela minha saúde, né? Porque isso é imprescindível. Pela sua família. Pela minha Pela sua família. família. Pela minha família, né? Porque senão a gente perde. E eu falei sábado, meu Deus, eu lavei essa palestra sábado. Mas na palestra que eu dei, teve um relato de uma pessoa que disse assim, ela estava contando, assim, da importância do atendimento ao cliente, etc. E ela falou assim, porque aí eu respondi o WhatsApp às 11h30 da noite no Dia dos Namorados. E aí eu disse para ela assim, entendo, a tua intenção foi muito legal, né? Eu compreendo a tua intenção, mas tu percebe que tu não estava conectada com os teus propósitos e com o que tu gostaria, né? Então a gente precisa rever isso, às vezes a gente precisa parar o entorno, a gente acha que tudo é mais importante. Então, um aprendizado, mais um aprendizado. Foi uma aula. Uma aula sobre respeito, acho que sobre respeito a você, as suas necessidades, o que é importante para você. Uma aula de gestão, de liderança. Meu Deus, quantos temas. Foi Pauta Aberta Academy hoje. Academy, exatamente. Eu queria agradecer muito, tá chegando ali o fim, o reloginho tá ali. Eu queria agradecer demais, Amanda. Assim, eu já estava, minha expectativa era alta, eu confesso. Eu não estava com expectativas amenas, eram altas minhas expectativas. E eu posso afirmar, assim, que você foi muito além. A Amanda, gente, ela é coautora do livro Mulheres no Agronegócio. Cadê? Para quem está assistindo no YouTube, tá aqui, a gente foi presenteada. Vai ser um prazer ler aqui o livro, aprender mais, né? Essa troca. Ela tem um Instagram também profissional. Passa aí tua arroba. Passa aí tua arroba, Amanda. Amanda Cavalcante Queiroga. Cavalcante com I. Isso. Então, também está compartilhando lá. Sim, aos poucos. Aos poucos, porque não é fácil, né? Não é pouca coisa que tem que ser feita, é muita coisa, mas tem um conteúdo interessante, né? Obrigada. Inclusive a história da academia, eu fiquei louca. Eu disse, gente, que sensacional. Para mim, você foi, assim, uma pessoa bem inspiradora em vários sentidos aqui, tanto de gestão como mulher,
né, como líder. Foi maravilhoso. Eu agradeço demais, Obrigada. demais. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Não, foi maravilhoso, Amanda, sem palavras, de verdade, assim, você é uma inspiração, assim, eu já conhecia você, a gente já tinha a oportunidade de compartilhar grupos de amizade, sabia que todo mundo que estava ao teu entorno era encantado por você, mas agora, assim, meu Deus do céu, você ganhou mais uma fã de carteirinha, tenha certeza disso. É recíproco. Que história linda a tua, assim, a tua história, a forma como tu tem gerido os teus processos, a tua vida. Leve, né? Leve. Foi muito eu sinto leve, uma leveza. uma leveza. E sair, e assim, de verdade, quando eu falei assim, que a gente sai transformado, é real. Tá certo? Foi um enorme prazer, muito obrigada. Obrigada, prazer foi meu, fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Compartilhem, passem para todo mundo esse podcast, esse episódio. Ele tá realmente especial. Curtam, compartilhem com os amigos, compartilhem com aquela pessoa que tá pesada, que tá estressada, para aprender mais. Mais um Pauta Aberta sensacional. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.